Estou esperando aqui a bolinha parar de rodar, né? Então a gente já começou a gravar. Isso aí é o quarto bloco do capítulo 9, né? Então a gente está finalizando esse capítulo, o assunto desse capítulo. E eu acho que o último slide que eu apresentei para vocês foi esse aqui, né? Então, a gente tinha chegado na conclusão na sessão anterior que a seleção natural ela reduz, né? Então, seja direcional, seja estabilizadora, né? Ela reduz a variabilidade genética de uma característica, tá? Então, tem esse gráfico clássico aqui do Johansen, de 1903, que ele mostra de que linhagens foram endogâmicas, né? Que foram auto-fertilizadas durante muito tempo, elas se tornam homogêneas, né? Então, mesmo se você tenha variação no tamanho das sementes, daquela linhagem, ela é puramente ambiental, porque se você cria elas na mesma condição, na próxima geração, a variação não é a mesma, ou seja, não tem herdabilidade, tá? Então, é uma característica poligênica, polimórfica, sujeita à seleção estabilizadora, tenderá a se tornar uniforme, como os zigotos em todos os locos, tá bom? Então, o que é mais surpreendente é que, mesmo assim, características reais apresentam muita variabilidade genética. Então, isso aí é uma coisa incrível, né? Como a gente viu aqui naquele gráfico, a herdabilidade de um monte de características em Drosophila, por exemplo, é de 20% a 50%, né? Então, na figura 9.14, né? Aqui é a figura 9.14. Então, aqui é o tópico, né? Características de populações naturais sujeitas à seleção estabilizadora, apresentam variabilidade genética. Então, as drosófilas, elas têm variabilidade genética, e mesmo que estejam sob seleção estabilizadora. Então, isso aí meio que enterra a suposição do Fischer, que tem pouca variabilidade genética nas populações naturais, né? Porque tem variabilidade genética, né? Então, né, é, a gente não sabe por quê. Isso aí é a principal. Ó, se a seleção seja direcionada estabilizadora, elimina a variabilidade genética, porque existe toda essa variabilidade genética, né? E a gente não sabe exatamente, né? Então, ainda não possui resposta, né? Quem sabe vocês vão descobrir por quê, né? Tem uma outra coisa também que é interessante, é que tem um jeito que talvez essa variabilidade genética seja mantida, né? E é pelo fato de os indivíduos fazerem o que ocorre a nível de espécie, né? Partição de recursos, né? Então, aqui é um conceito ecológico, né? Aqui você tem várias espécies desse warbler, né? Que é um passarinho, né? Que entra na vegetação e fica catando os insetos dentro da vegetação, né? Então, são vários tipos de warbler. E esse nome, em inglês, vem do canto deles, que faz... Então, faz um warble, né? Um... E veja, tem um monte de espécies que co-ocorrem. Mas elas co-ocorrem, mas elas evitam competição, porque, digamos, o Yellow-Rumped Warbler, né? O Warbler da bunda amarela, né? Rump traseiro, né? Ele se alimenta na parte de baixo da árvore. O Cape May Warbler, ele se alimenta na parte de cima da árvore. O Blackburnian Warbler, ele se alimenta ele não chega a entrar no meio da vegetação, ele fica só na parte externa, tá? Já o Black-Throated Green Warbler e o Bay-Breasted Green Warbler, eles entram no meio da árvore, né? Porque não tem muita competição no meio da árvore, mas eles vão mais fundo, né? Para evitar competição com o Blackburnian Warbler. E o Black-Throated Warbler, ele tende a ficar um pouquinho mais na parte externa, enquanto que o Bay-Breasted Warbler, ele também desce perto do tronco, né? Inclusive pega insetos em cima do tronco, né? Então veja, você tem 5 espécies que cada uma se alimenta do mesmo recurso de formas diferentes e evita competição. Agora, a proposta é de que talvez dentro de uma espécie os indivíduos, para evitar competição, cada um gosta de uma coisa. Isso já foi observado com pombas, né? De que você vê os pombos comendo, você joga um monte de semente no chão, eles vêm comer, né? Aí depois você dá um tiro de espingarda neles e pega eles e abre, e cada um, né? Um prefere arroz, outro prefere milho, outro prefere
panço, o outro prefere gergelim. Então, eles estão comendo a mesma coisa, são da mesma espécie, então evitando competir, comendo, aproveitando recursos diferentes. Então, os níveis de variabilidade genética em populações naturais podem estar sendo mantidos por processos de seleção diversificadora, né? Então, cada indivíduo está vivendo um nicho diferente, né? Isso aí permite você manter a variabilidade genética porque não existe competição pelos mesmos recursos, né? Então, agora, outra coisa também que é interessante, que tem a ver com esse conceito, é algumas características são herdáveis, tem herdabilidade, tem variação genética, são herdados, né? Então, você demonstra que existe herdabilidade nas patas desse passarinho aqui, né? O papa-moscas de colarinho, né? Em inglês, flycatcher, né? Eles têm esse comportamento de que eles ficam em cima de um poste, de uma cerca, aí passa uma mosca, eles voam, pegam e depois eles voltam, né? O BenTV também faz isso, né? Então, eles ficam parados. Então, eles são conhecidos como sit and wait predators, né? São predadores que sentam e esperam, né? Aí passa uma mosquinha, eles voam, pegam e voltam, tá? E esse papa-mosca de coleira, ele tem seleção para ter pernas longas. Só que quando você olha, então a diferencial de seleção é os pais com pernas longas deixam mais descendentes. Só que quando você olha o tamanho médio das pernas ao longo das gerações, não muda. Então tem algo bizarro acontecendo. Então a gente, né, pensa que você deveria é uma seleção direcional, né? Então, ao longo do tempo, a população não deveria ficar todo mundo de perna comprida e a variabilidade genética subir. Mas a herdabilidade continua acontecendo e, simultaneamente, a perna não muda de tamanho, né? Então, a gente sabe que essa parte aqui é bem fundada, porque a genética em populações funciona a nível de populações, né? E a gente vê que tem herdabilidade, as populações mudam, e você vê herdabilidade de um monte de características, mas existem outras coisas acontecendo, talvez a seleção diversificadora, né? Talvez, por exemplo, esse passarinho migra, né? Então, talvez existe seleção natural contra pernas compridas em outro ambiente, né? Então, de alguma forma, a gente não está, na natureza, a gente não está pegando tudo. Mas quem sabe vocês vão elucidar esse problema, né? Bom, e aí a gente fecha essa parte, a gente vai falar só um pouquinho sobre a plasticidade fenotípica, né? Então, a última coisa que a gente vai falar é fechar com o livro, né? E aqui a gente tem que a mesma árvore, da mesma espécie, às vezes o mesmo clone, se você criar numa área aberta, ele fica com uma forma redonda, né? Porque a luz está vindo dos lados, então os galhos laterais também se desenvolvem, né? Enquanto que no meio de uma floresta, a luz está vindo predominantemente de cima. Então, os galhos laterais não se desenvolvem muito, a árvore cresce para cima. Então, as árvores no descampado, elas são mais largas e não tão altas. Isso aí é vantajoso, né? Porque se vê uma ventania, o vento meio que dá a volta, né? Porque os galhos estão espalhados, às vezes vindo até o chão, então o vento dá a volta e não derruba a árvore, né? E a árvore é mais grossa e mais baixinha. Enquanto que no meio da floresta, a, a árvore é alta e fina, né? E ela não está acostumada a levar vento, né? Então, essas formas são adaptativas, tanto que a gente vê, né, durante uma época, acho que na década de 30 ou 50, né, eles proibiram o corte de madeira de lei, né? E aí, quando você fazia um desmatamento, você deixava as árvores de madeira de lei de pé, isso foi feito na Mata Atlântica. Aí o que que acontecia? A árvore era alta, columnar, né? Ela não era redonda. Então, quando vinha o vento, elas caíam e derrubavam, né? Então, por quê? Porque ela tem uma forma que é adaptativa para a floresta. Ela não é uma forma que é adaptativa para estar no meio do campo. Então, se você derruba a floresta em volta, a árvore sozinha cai. Mas se ela foi criada na área aberta, aí ela tem uma forma que é adaptada para aquela condição. Então, essa habilidade de você
produzir, a partir da mesma genética, formas distintas, é conhecida como plasticidade fenotípica. O seu fenótipo é plástico e, frequentemente, essa plasticidade é adaptativa. Então, por exemplo, é, se você corre muito e controla a sua dieta, você vai apresentar um fenótipo magro e seco, né? Agora, se você fica o dia todo sedentário, comendo muito, aí você vai apresentar um fenótipo obeso, né? E se você favorecer a musculação, digamos, aí você vai ter um fenótipo grande, forte, musculoso, né? E isso aí são fenótipos diferentes que você pode construir a partir do meio ambiente. Então, a própria fisiologia ela pode ser plástica e o indivíduo apresentar fenótipos alterativos, e frequentemente eles são adaptativos, né? Talvez o obeso não, né? Mas você precisa de força, você tem mais força física, você precisa ser magro, você tem. Parece que o fenótipo padrão é você encher de gordura o seu corpo para poder sobreviver à próxima seca, à próxima fome, tá? Então, isso aí talvez também seja adaptativo numa circunstância que às vezes tem comida abundante, às vezes não tem, né? Então, o Mai e o Dobzhansky, essa turma da síntese moderna, eles acreditavam que a plasticidade fenotípica atrapalha a evolução. Porque o que acontece? Ele permite um organismo sobreviver em vários ambientes. Só que ele se torna um generalista. E aí, é, como ele evita a seleção natural, ele vai deixar de evoluir, né? Porque ele, não importa as circunstâncias, ele produz um fenótipo adaptativo, então a genética não precisa mudar, então né, não vai ter seleção, tá? Então não vai ter evolução. Só que hoje em dia a gente discorda disso, porque você é mais trabalho da Mary Jane West Eberhard e outros pesquisadores, que ela chegou e falou, ó, a plasticidade fenotípica ajuda a evolução, porque se você, ó, que nem essa planta aqui, famosa, né? Foi o Schmalhausen, em 1949, que publicou, né? E basicamente o que acontece é de que você tem essa planta Sagitária sagitifolia, e ela é da Europa, né? E ela é interessante porque quando ela está embaixo d'água, ela tem um formato C, né? Parece uma alga, né? Ela conseguia sobreviver, né? Quando ela está fora d'água, ela tem um aspecto B, ou seja, ela tem folhas largas, né, que conseguem não só fazer fotossíntese, mas também fazer sombra embaixo e evitar outros matos, né? E quando ela está na lâmina d'água, ela produz três tipos de folhas, não dois. Uma para fora d'água, outra para dentro d'água e uma tipo Vitória Régia, na lâmina d'água, né? Então, veja, essa planta, no fundo, hoje o Maí olharia e falaria: se ela pode viver embaixo d'água, fora d'água e no pântano, né, meio submersa, então ela, no fundo, não vai sofrer evolução. Só que o Schmalhausen, né, documentou isso da plasticidade fenotípica, a Mary Jane Westerberg virou e falou: gente, isso aí permite ela sofrer especiação e dar origem a três espécies distintas, tá bom? Por quê? Porque se você tem fenótipos alternativos, aí o meio ambiente induz uma adaptação e você consegue colonizar aquele ambiente. E a partir daí, populações que se tornam isoladas podem aí começar a se adaptar às condições locais e aí dar origem às espécies. Então, na verdade, a plasticidade fenotípica, ela permite você explorar novos ambientes. E ela vira e fala, é uma força mais poderosa que a mutação. Porque a mutação, ela afeta o indivíduo. E se ela é vantajosa, ela tem que aumentar de frequência naquela população e depois passar para outras populações. E a maior chance dela é ela ser perdida. Enquanto que uma mudança ambiental pode afetar todos os indivíduos. E esse enorme número de indivíduos vai ser induzido a produzir uma forma, né, através da plasticidade fenotípica, uma forma que marginal para se adaptar àquele novo ambiente. Isso aí, claro, que existe variação genética que está sendo exposta à seleção natural pela primeira vez.
E alguns dos fenótipos alternativos que permitem você sobreviver num ambiente hostil talvez sejam melhores do que outros. Então, a primeira mudança é uma mudança no fenótipo induzida pelo meio ambiente, que nem o Lamarck. E quem vai correr atrás dessa mudança fenotípica que ocorreu são as mutações. Então, primeiro você tem a mudança fenotípica induzida por plasticidade fenotípica, em uma resposta ao ambiente que talvez inicialmente é hostil, e posteriormente você tem a assimilação genética, ou seja, mutações ocorrem que permitem você produzir o fenótipo alternativo de uma forma consistente e evoluir ele para uma forma mais adaptativa, tá? Então, o meio ambiente induz um fenótipo em todos os indivíduos e, posteriormente, ele pode ser adquirido pela espécie se ele for vantajoso. Aí, o exemplo que ela usa é as abelhas. Abelhas podem ser solitárias e coloniais. Ela fala que provavelmente uma abelha colonial, ela evoluiu para se tornar social porque as abelhas coloniais, elas são um grupo de irmãs. São todas aparentadas entre si. Então, quando o meio ambiente produz poucas flores, algumas delas não têm comida suficiente para se reproduzir. E aí, elas ajudam as irmãs a cuidar da prole delas, tá? Então, veja, o meio ambiente induz operárias, e essas operárias, ao invés de se matarem porque não conseguem se reproduzir, elas ajudam as irmãs. Isso é adaptativo. Aí, o que aconteceu? Esse fenótipo foi incorporado nas abelhas sociais e elas aí passaram a produzir esse fenótipo não devido às variações do meio ambiente, mas sim porque elas mesmas fazem algumas larvas passarem fome e virarem operárias, tá bom? Então veja, o meio ambiente induziu as abelhas coloniais a produzirem operárias. Em um belo dia, mutações permitiram as abelhas coloniais a se transformarem em sociais, incorporando a abelha operária, que era induzida pelo meio ambiente, e passou a ser produzida geneticamente, através de uma mutação, né, que fez as abelhas darem comida para as rainhas e não darem comida para as operárias, tá bom? Então, isso aí foi induzido plasticamente. Então, a plasticidade fenotípica, então, uma aí e o resto achavam que não era importante para a evolução. Mas a Mary Jane West Eberhard falou de que é super importante para a evolução, que permite explorar novos ambientes, novos habitats, novos nichos ecológicos, né? E um exemplo clássico. Pessoal, lembra? Variação fenotípica, que nem a gente viu nesse capítulo, é igual à variação, a variança genética mais a variança ambiental. Então, um caso clássico em que você tem fenótipos alternativos induzidos pelo meio ambiente é em Dasymuthila oculata, né? Que é conhecida em português como a oncinha, né? Na verdade, a oncinha é interessante porque o macho é alado, mas a fêmea é uma formiguinha, né? Então, em inglês é chamado como velvet ants, formigas veludo, né? E as formigas veludo, elas são, na verdade, vespas, fêmeas que andam pelo chão e ficam procurando ovos e larvas de outras abelhas para elas aí inoculam. Então, ó, bembex, microbembex, elas pegam aranhas, né, ou lagartas, né, dependendo da espécie, né, mas elas pegam e estocam no ninho, aí põe um ovinho e vão embora. Aí a Dasymuthila bioculata encontra esse ninho e aí, ladrão que rouba de ladrão merece 100 anos de perdão, né? Então aí ela põe um ovo na larva da Bembex da microbembex. Então a larva da Bembex e microbembex fica comendo as aranhas ou lagartas, né? E a Dasymuthila está comendo ela. Aí quando ela sofre uma pupa, de dentro da pulpa de microbembex ou de bembex, nasce uma Dasymuthila bioculata, que pode ser macho ou fêmea. Aí sai, né? Os machos vão procurar fêmeas e as fêmeas vão procurar ninho de microbembex e bembex. Só que quando você olha a população, que é o tamanho do abdômen, né? Então, tamanho, né? E é que é o número de fêmeas que tem assim.
As que vivem dentro da microbembex são menores, por volta de 7,5 milímetros o abdômen, né? Enquanto que as que se desenvolvem dentro de Bembex, que é maior, tem 13 milímetros. Então, veja, elas são muito maiores do que as. Elas são muito maiores do que as que crescem dentro de Bembex. Então, veja, dois fenótipos distintos foram produzidos por dois ambientes distintos. A larva de microbembex e a larva de Bembex. Agora, veja, provavelmente é assim que as moças parasitoides e as vespas parasitoides evoluem. Elas começam a explorar um novo recurso, aí produz um fenótipo alternativo que é adaptativo, sem mexer na genética. Em um belo dia, talvez uma população de Nasimut da bioculata se torne isolada, né? E aí ela pode se especializar em talvez em microbembex, ou bembex, e desenvolver genes que funcionam melhor em microbembex e que não estavam sendo selecionados porque de vez em quando o ovo ficava dentro de bembex e vice-versa. E aí, a próxima etapa é desenvolver uma preferência reprodutiva, né? Aí desenvolver alguma coisa que o cheiro diferente, alguma coisa. Aí, quando a população entra em contato de novo, o que era uma população de Dasymuth bioculata se tornou, na verdade, duas espécies, né? Porque uma se torna especialista em Microbembex, e aí isso aí faz com que, né, talvez, se ela é mais competitiva, a Nasimut bioculata começa a procurar mais Bembex do que Microbembex, tá? Então você vai ter que evoluir uma preferência, e depois você vai ter que evoluir preferência sexual também, né? Preferência pelo recurso e preferência. Mas depois que isso aí acontece, a população pode entrar em contato, que aí ela vai ter se evoluído em populações, em espécies distintas, tá? Então, segundo o raciocínio da Mary Jane West Eberhard, a plasticidade fenotípica permite as espécies que têm plasticidade fenotípica evoluir posteriormente em várias espécies distintas, tá? Bom, planta, a gente está cansado de saber, tem uma plasticidade fenotípica enorme, né? Então, ó, Pontentia granulosa, né? Elas são sementes criadas em ambientes diferentes, e veja, seco ao sol, ela é pequenininha. Úmido na sombra é enorme. Seco à sombra, ela cresce melhor do que o úmido ao sol. Então, pela conclusão, com ou sem água, ela não gosta de sol. Seco à sombra e úmido à sombra, ela prefere úmido à sombra, tá? Então, na hierarquia, para ela, o pior é seco ao sol, depois úmido ao sol, depois seco à sombra e depois úmido à sombra, pelo tamanho da planta, né? O que ela mais gosta, né? Essa planta, evidentemente, é melhor ser criada úmido à sombra, né? Bastante, regar bastante e manter na sombra, né? Então, veja, fenótipos alternativos são produzidos dependendo do meio ambiente. E isso aí também é observado, então, que a pentilha glandulosa, ao longo do gradiente, produz plantas de formato diferente. Então, a grande pergunta é: isso aí é plasticidade fenotípica? Ou será que é genética? Será que isso aí são variações genéticas, né? A potentia glandulosa é parente do morangueiro, né? E aí, você tem uma variação da altura da planta, né, segundo a altitude. Então, isso aí é o Oceano Pacífico, depois você tem as elevações litorâneas, isso aí é na Califórnia, né? Depois Vale de São Joaquim, né? Depois a Sierra Nevada. Então, vocês já ouviram falar do Parque Nacional de Yosemite? Ele fica na Serra Nevada. Agora, a Grande Bacia é ali na fronteira da Califórnia, com Nevada e o Arizona, né? O Grand Canyon fica na Grande Bacia, né? The Great Basin, né? E então, esse transecto aí, você tem um transecto, né, da Califórnia aí. E quem estudou isso aí são três pesquisadores, o Clausen, Keck e Ricci, 1940. São estudos clássicos, né, porque mostra que na época da síntese moderna, tinham pesquisadores que estavam estudando plasticidade fenotípica. E a pergunta que eles fizeram é: isso aí é plasticidade fenotípica ou é genética? E o melhor jeito de responder isso é criando essas plantas, né? Tem um potentilha glandulosa, no laboratório.
Eles pegaram várias populações, Stanford, na universidade onde eles estavam, né? Mate, que é uma cidade nas montanhas, depois, né? Então, aqui são as cidades, né? Ela de Timberline. Timberline é um nome interessante, porque Timberline é a linha da madeira, né? Ou seja, acima dessa, você está em campo rupestre, né? Então, é uma área alta, né? E veja, as plantas do litoral, elas tendem a ser maiores do que as plantas no alto da montanha, né? Talvez porque seja mais frio e mais seco, né? Mas quando elas são criadas no laboratório, mesmo assim elas apresentam diferenças. Então, ó, aqui, essa planta aqui, na verdade eles usaram cortes, então elas são clones, depois na areia e criou raízes, né? Então aqui, ó, essa planta criada de sangue gregário, criada a nível do mar, criada a nível de intermediário, né? E aqui criada em altura, essa planta ela morreu na altura. Knight's Ferry também morreu na altura. Agora, Mate é essa região aqui, né? Que aqui está aqui, né? Mate. É uma altitude intermediária, tá bom? Plantas criadas em mate, elas crescem na litoral e crescem na altitude, mas ela prefere a área. E aqui, essas plantas aqui, ela não está muito bem à altura intermediária, ela está um pouquinho melhor a nível do mar, mas né, ela é de altitude. A mesma coisa aqui. A Bighorn, ela não gosta da altitude intermediária, ela não gosta lá de baixo, um pouquinho melhor do que isso, mas não muito. E ela cresce bem, principalmente na altitude, tá? Então, veja, se vocês plotarem a altura delas no gráfico, cada uma dessas linhagens tem uma resposta diferente. Então, essa aqui ela é menor no meio, depois sobe. Algumas sobem, outras são maiores aqui do que ali. Essa curva é conhecida como, né, a norma de reação. É baseado nas ideias do Voltaire, é, de 1909, né? Basicamente, ele tinha três linhagens de Daphne. Daphne é a pulga d'água, né? E elas foram criadas com poucas algas, médias algas ou muitas algas, né? E essas três variedades são, na verdade, clones, né? Você tem três clones distintos. E uma característica que ele mediu é o comprimento do espinho em percentagem do cefalotórax, né? Então, ele mediu o cefalotórax, né? Então, a cabeça e o tórax, né? E o espinho. E aí viu a percentagem. E veja, com poucas algas, o espinho é pequenininho. Com médias algas, a linhagem A produz um espinho grande, as outras continuam com um espinho pequenininho. E, com muitas algas, A e B, os clones A e B produzem espinhos grandes, e os clones C não produzem espinho grande, continuam sem espinho. E aí, a conclusão do Walter foi o seguinte: um mesmo genótipo pode produzir diferentes fenótipos, dependendo do meio ambiente. Isso aí é plasticidade fenotípica. Em um fenótipo particular, pode ser produzida por vários genótipos diferentes, dependendo do meio ambiente. Então, ele virou e falou: portanto, o conceito de fenótipo é completamente um lixo, não serve para porra nenhuma. Só que aí o Hansen virou e falou: não, não. O que o Walter mostrou é muito interessante, mas o fenótipo não é um fenótipo particular, assim, e sim a norma de reação. Então, a norma de reação é a curva de fenótipos produzidas com a variação de uma variável ambiental, né? E você pode produzir vários fenótipos diferentes dependendo daquela variável ambiental, né? O seu fenótipo é toda aquela norma de reação, todos os fenótipos que você produz, né? Então, a norma de reação é a curva produzida por todos os fenótipos possíveis daquele genótipo, de acordo com a variação ambiental. E esse fenótipo estendido é o seu fenótipo. Então, aquele gene produz todos aqueles fenótipos alternativos, dependendo da variação ambiental. Um outro genótipo pode produzir fenótipos diferentes que juntos fazem uma norma de reação. Tá bom? Então, o Johansen virou e falou: parabéns, Voltaire, que a gente gostou do seu conceito, mas o fenótipo continua valendo.
Só que o fenótipo tem que ser estendido para abranger toda a curva de variação fenotípica produzida em um genótipo induzido pelo meio ambiente, tá bom? Então, o fenótipo, na verdade, tem que ser estendido para incluir a norma de reação. A norma de reação é os fenótipos alternativos produzidos por um mesmo genótipo de acordo com a variação ambiental, tá bom? E claro, aí continua verdadeiro. O mesmo genótipo pode produzir muitos fenótipos diferentes no meio ambiente e, variando o ambiente, você pode ter um fenótipo que é produzido por muitos genótipos distintos. Então, aqui, ó, por exemplo, essa planta aqui, ela é grande, tem 100 centímetros, depois 50 centímetros, depois ela não morre. Depois essa aqui, Knight's Ferry, ela tem 80 centímetros, depois 60 centímetros, depois morre. Essa aqui, ela tem uma altura de 60 centímetros, ela fica com uma altura de 70 centímetros, e depois ela fica com uma altura de 30 centímetros. Essa aqui tem uma altura de 40, fica com 20, depois fica com 30. Essa aqui tem uma altura de 10, fica com 3 e depois fica com 30. Aí você põe isso aqui, você produz vários gráficos distintos. Cada um desses é uma norma de reação de acordo com aquele genótipo. Então, eu quero que vocês me respondam. Ah, veja, isso aqui é outra planta, a Quileia. Mas ela também está fazendo a mesma coisa que Pontélia glandulosa, tá bom? Então, esses pesquisadores, o Clausen, o Keck e o Ricci, eles trabalharam em Stanford durante muitos anos, né? E eles fizeram todas essas pesquisas. Só que o Stanford acabou não incorporando na síntese moderna as ideias deles, porque essas ideias de é, eco, ecologia evolutiva, né? Evolução ecológica, elas eram muito. O pessoal da síntese moderna estava acostumado em manter o ambiente constante no laboratório, drosófila, e aí você expõe só a genética. Então, para você, eles tentavam controlar o meio ambiente, e aí qualquer variação fenotípica que você olhava era devido ao genético e não ao ambiental. E o Clausen, Keck e Ricci estavam variando o ambiente e o genético. Isso aí meio que era além do que o pessoal da síntese moderna conseguia incorporar, né? Então, na verdade, faltou estender a síntese moderna para incluir as ideias de plasticidade fenotípica que o Clausen, Keck e Ricci foram explorar, tá bom? Então, isso aí, na verdade, a gente está chegando na fronteira do conhecimento, porque hoje em dia os pesquisadores são considerados super quentes, super interessantes o trabalho deles, e aí, na verdade, para a gente entender variação genética, a gente vai ter que abarcar essa variação aqui, tá? Então, a norma de reação é super importante. E ela tem implicação prática. Então, gente, ó, aqui são 3 linhagens, não, desculpe, 4 linhagens de porco distintas. E aqui é um gradiente de alimentação. Então, pouca comida, mais comida, muita comida. Se você quer produzir muita carne, qual variabilidade, né? Qual linhagem você vai criar, né? Num ambiente, digamos, você tem uma fazenda, você produz outras coisas, milho, assim por diante, e aí você usa os restos do milho e do resto para dar uma alimentação bem farta para os seus porcos, tá bom? E aí, o que que acontece? É, qual dessas 4 linhagens de porco que você pode comprar, você vai criar na sua fazenda? Bom, provavelmente você vai usar a linhagem 4, né? Porque ela é que produz mais peso corpóreo, dada uma dieta rica, tá bom? Mas, se você tiver uma fazenda que tem pouca comida, e você vai criar um pouco mais magro, né? Então, provavelmente você vai criar a linhagem 2. Que a linhagem 2 ela produz o máximo de carne para uma dieta média. Agora, vamos supor que você vai criar os seus porcos soltos, né? No mato, né? Que nem um ramon, que é uma carne mais seca, né? E você não vai suplementar a dieta deles, né? Então eles vão comer cogumelos, castanhas, né? Você talvez plante castanhas, né? E você vai criar os seus porcos, né? Manter eles saudáveis, chama um veterinário para eles não pegarem verme, né? Mas você mantém os seus porcos soltos e você vai criar estilo Ramon, né? Ou seja, o Ramon é o porco magro, né?
que é criado na Espanha, né, embaixo das castanheiras, né, solto, e depois eles matam esse porco e aí defumam ele e produzem talvez o melhor presunto do mundo, né? Ramon, né? Então, aí tem aquelas pernas de presunto, né, que você pode comprar e vale mais do que um carro velho, né? Mas eles são criados desse jeito, né? Então, qual linhagem você é criado desse jeito? Bom, provavelmente a linhagem um, né? A linhagem ela não gosta de muita comida, né? Porque ela tem problemas de diabetes, gordura, né? E se você dá uma dieta muito farta, esses porcos morrem infartados, né? Morrem de diabetes, eles não conseguem lidar com uma dieta muito farta, né? Porque eles são porcos fit, mas eles se viram muito bem no ambiente. Então, na verdade, essa plasticidade fenotípica, você tem que olhar as linhagens, botar num gráfico, e depois escolher a variabilidade certa para as condições ambientais que você vai criar aquela linhagem. Tá? E, bom, então, isso aí também tem importância, porque, digamos, isso aí é uma espécie que você quer reintroduzir num local. Então, você tem 4 populações e ela foi extinta no 5º lugar. Você tem que olhar qual linhagem está mais próxima para aquele ambiente, tá bom? Porque se as espécies têm normas de reação, se você introduzir uma espécie que vive num ambiente que não tem muita comida, num, num ambiente que tem pouca, digamos a linhagem 4, então a gente está lidando agora com uma espécie em extinção, né? Então, aí o que acontece? A população 4 não é boa para uma condição ambiental tipo A1, tá bom? Então, dessas 3 linhagens, a que melhor provavelmente se adaptaria a uma condição ruim seria a 2, tá? Então, isso aí também tem implicações para a biologia da conservação, tá bom? E a última coisa que eu quero falar para vocês, se vocês forem lá no sul da Califórnia, vocês vão encontrar, né? Então, vocês saírem de Los Angeles, de San Diego, vocês vão encontrar, subindo as montanhas, e depois, não no Vale de São Joaquim, o Vale de São Joaquim fica mais para cima, né? Aqui está Sacramento, né? É um outro vale aqui, que é na fronteira com o México, tá? E esse vale aqui, do deserto de Sonora, quando eles estavam desviando o rio aqui do Colorado, eles desviaram o rio, e aí o que aconteceu? Eles estavam construindo né, um reservatório, né? Estourou o desvio do rio e durante mais de um ano ficou entrando água doce nesse deserto seco, né? E aí o que aconteceu? Ele encheu de água doce e formou o mar de Salton Sea. E esse Salton Sea, por causa da cidade de Salton, ele originalmente era de água bem doce. E aí, eventualmente, eles terminaram o trabalho que eles estavam fazendo, aí botaram o rio no curso antigo, aí o Salton Sea deixou de receber água doce. E aí, o que eles fizeram? Eles soltaram um monte de peixe, inclusive tilápia, tá? E durante algum tempo, como era Salton Sea era mais ou menos próximo de San Diego e de Los Angeles, algumas pessoas botaram casas, construíram casas, né, nesse lago de água doce. E iam lá, né? Porque você podia passear de lancha, e simplesmente virou um point, né? Então as pessoas iam aos montes. Só que o Salton Sea, ele na verdade está no meio do deserto. E a quantidade de chuva que cai em cima dele é muito menor do que o que evapora. Então o Salton Sea começou a secar. Então os rios traziam, né, sedimentos e aí a salinidade foi aumentando, foi aumentando. Então a maioria dos peixes que eles introduziram morreram. Aí a salinidade hoje em dia do Salton Sea é 30% maior do que a do mar. Então, o que aconteceu? O... Eles resolveram pegar um peixe de água salgada, o bardiela, cistios, e soltaram no mar de Salton. E por quê? Porque, né, é um peixe flutuador de algas, lá tem bastante alga, né? E aí, ele comendo as algas, ele ia querer se desenvolver. E o que é interessante, eles soltaram 67 peixes, encheu de peixe lá. Só que de 13 a 23% deles era deformado no primeiro ano, tá bom?
Ou seja, eles não tinham boca, não tinham olho, não tinham cauda, tá? E aqui então vocês têm um peixe, o Bardiella cystis, né, normal, e aqui você tem, ou seja, veja, em condições normais eles tinham o mesmo fenótipo, mas em condições anormais, a norma de reação de cada um desses genótipos se tornou exposta. E cada um respondeu de uma forma diferente às novas condições ambientais. E digamos que as variedades 2 e 3 produzem um genótipo normal. 4 não tem boca, 1 não tem cauda, tá bom? Então, na, antigamente todo mundo tinha mais ou menos. Quer dizer, esses 3 genótipos produzem. Né, esses 3 genótipos, não, esses 4 genótipos, eles produzem o mesmo fenótipo em condições de água salgada do mar. Mas em condições de água hiper, super salgada, do mar de Salto, eles produzem fenótipos que não são adaptativos, mas alguns conseguem produzir um fenótipo normal. Então, 3 anos depois, de 2 a 3% da população eram, eram anormais, né? Tá bom? Então, veja, que interessante. Digamos, se um desses fenótipos alternativos fosse adaptativo. Por exemplo, o fenótipo cego, ele tivesse uma mandíbula que permitisse ele usar o fundo do mar de Salto e usar os recursos do fundo do mar de Salto. Então, uma mudança ambiental, água super salgada, produziu mais de um fenótipo. Se alguns deles fossem adaptativos, aí você teria induzido variação lamarckiana. Você induz pelo meio ambiente uma mudança na forma, e posteriormente, talvez a genética corresse atrás, e aí você teria raças de bardielicistas que fixassem uma forma alternativa que já era adaptativa. Então veja, como que ocorre a colonização no novo ambiente? Se você pega uma planta de Madagascar, por exemplo, sabe a Maria Sem Vergonha? Ela veio de Madagascar, né? Você trouxe de Madagascar e trouxe para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. No começo ela sofreu, que o Brasil não é Madagascar. Então, ela produz um fenótipo alternativo que sobrevive de uma forma marginal e permite ela colonizar o novo ambiente, a Mata Atlântica. Aí, depois de várias gerações no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, acabou. Ela fez as mudanças genéticas, correu atrás, assimilou geneticamente a Mata Atlântica e aí se espalhou. Então, hoje em dia, você encontra Maria Sem Vergonha em toda a Mata Atlântica, tá bom? E no meio ambiente, talvez, um monte de genótipos que produz o mesmo fenótipo, se você muda o meio ambiente, eles podem produzir fenótipos altamente diferentes. E se alguns deles forem adaptativos em circunstâncias diferentes, o que era uma espécie pode se tornar várias espécies, tá bom? Então, o meio ambiente pode induzir fenótipos alternativos que talvez possam, então, adquirir novas funções. Agora, isso aí é comum? Não. Ganhar na loteria não é comum. Mas se você tiver populações muito grandes e uma grande variedade de espécies, de vez em quando, a mudança fenotípica produzida por uma mudança no meio ambiente, de repente, pode se repetida várias vezes. E quando ocorre mudança climática, talvez esses eventos se tornem cada vez mais comuns, pode induzir um fenótipo que depois, posteriormente, pode ser assimilado geneticamente. E aí a evolução talvez comece não num indivíduo só, mas sim num monte de indivíduos que são induzidos pelo meio ambiente a produzir novos fenótipos. E posteriormente, se alguns deles forem vantajosos, e se forem herdáveis, aí eles serão fixados e vai ocorrer assimilação genética, tá bom? Então a gente só está mostrando que talvez a vida é mais complexa, tá? E que talvez o, o, o Lamarck não fosse um doido completo, tá? Isso não é lamarquismo, mas também, basicamente, o que a Mary Jane West Eberhard está fazendo, ela está dizendo que talvez a mudança fenotípica antecede a mudança genética. Então, vou interromper a gravação para vocês fazerem perguntas, tá bom?